A Rainha do Inoto, Emília Freitas. Parte 2. Ambos pensavam, mas com alvos diferentes. Logo após a retirada das visitas, Carlotinha entrou para a alcova. Queria estar só, tinha medo que seus pais lessem em sua fisionomia o nome que em clarões como de um sol vinha aparecendo na alvorada do coração. Acordava do seu descuido de criança como de um sono ermo de sonhos. Pensava no vulto elegante e na fisionomia simpática de Edmundo, e tremia. A ingênua moça receava ser descoberto o seu sentir, como se fosse ele um crime. A transformação pela qual passava seu eu lhe era manifesta, mas o que estava sentindo não podia bem definir. Apesar de saber perfeitamente o que era e como se chamava, não se atrevia a pronunciar, ainda que mentalmente, o nome do novo sentimento que tomou de assalto a fortaleza de sua alma. Fora escusada a prevenção dos pais de Carlotinha contra os romances, porque amor não se aprende em livro algum, é instintivo, rubrica todas as páginas do livro da alma. Ela ia fazer 16 anos, e além dos livros de estudo e de seu manual de missa, só havia lido o Flos Sanctorum, que lhe emprestara o seu padrinho, vigário da freguesia. Com as meninas da sua idade, tratava somente sobre modas e trabalhos de agulha, ou então sobre os novos cânticos religiosos que sua mãe estava ensaiando para a próxima festividade. Mas toda essa inocência preparatória não obstou que a filha da professora, na tarde em que viu o doutor Edmundo apear-se à porta da casa vizinha, sentisse os primeiros rebates do amor. E, na ingenuidade de seu pensamento puro como de um anjo, satisfazia-se com os enlevos do novo sentimento, e não desejava que ele fosse descoberto, nem mesmo por aquele que o havia inspirado. Pobre criança! Adiantava-se a noite e ela não dormia. Ao mole balanço da rede, passava uma a uma pela mente as ninharias daquela tarde. Outra pessoa também não dormia, era Edmundo, mas ouvindo àquela hora ranger o armador da casa vizinha, nem de leve lhe passou pela ideia que, além da parede de seu quarto, estava uma moça bonita pensando em si. Recolhera-se preocupado com o que lhe haviam dito de Virgínia, e estava realmente penalizado. Tinha visto em outro tempo aquela moça tão sensata, cujo trato ameno e discreto encantava a todos, e não podia acreditar nessa transformação em que lhe falavam Dona Matilde e as filhas. Mas por que seria a preferência de Gustavo por Alice, menos bela, estouvada e namoradeira? Explica-se. Dizia ele consigo. Virgínia nada possuía, e provavelmente Alice lhe trouxe um dote de 30 ou 40 contos de réis. E isto para um moço que acaba de se formar à custa de sacrifícios é uma espécie de sorte grande. A fortuna, pensou ele, é uma casta de corça que não pode ser pega por quem corre mais, e sim por quem sabe armar-lhe um laço. Elias de Moura, pai de Virgínia, trabalhou muito desde criança, a começar de caixeiro, vassoura até patrão capitalista. Um dia lembrou-se de Tomás de Moura, seu irmão, que vivia pobremente na província do Ceará. Mandou chamá-lo, admitiu-o no seu estabelecimento comercial e anos depois deu-lhe sociedade. Elias de Moura ainda entregou a Tomás a gerência da casa e foi à Europa, para deixar Virgínia em um dos melhores colégios da capital do mundo elegante, da festejada e sedutora Paris. De volta para o Brasil, deu-lhe a fantasia visitar a América do Norte, e ali foi justamente com a esposa, vítima de um desastre de estrada de ferro. Tomás de Moura apenas teve notícia do lamentável acontecimento, deu a casa por quebrada, fez-se a liquidação, nada havia em caixa e as mercadorias existentes mal deram para contentar aos credores. Dona Matilde fez logo ver ao marido que era preciso mandar vir Virgínia, visto não lhe ter o pai deixado com que pagar as despesas de uma educação tão cara. Quando a filha de Elias de Moura, coberta de luto, entrou pela porta do tio, trazia no rosto a resignação e a bondade da órfã, que agradece a grande caridade que lhe fazem, mas os curiosos vizinhos de Dona Matilde segredavam entre si sobre esta grande caridade. O consciencioso irmão não tardou muito a estabelecer-se com um armazém de molhados e, morrendo 10 anos depois, deixou para a família uma fortuna de 160 contos, sem lembrar-se de Virgínia, nem com uma pequena dádiva. Dona Matilde, passado competente a nojo, o luto de lei, abriu o salão à boa sociedade dos vizinhos, inclusive meia dúzia de estudantes de direito, no número dos quais estavam Edmundo e Gustavo.
Foi então que Alice e Virgínia, ao desabrochar da mocidade, puderam ser apreciadas segundo o caráter de cada uma delas. Foi ainda por este belo tempo que, enquanto Gustavo Braga parecia seriamente apaixonado pela sobrinha de Dona Matilde, Edmundo Lemos completava o número de 6º namorado da filha dela. A garrida Alice figurara entre as Julietas, Lauras, Marílias e Beatrizes cantadas por nosso doutor. Eis o seu antigo conhecimento com a viúva de Tomás de Moura. Pensando nestes formosos anos do alvorecer da mocidade, o doutor Edmundo acusava o amigo de falta de caráter e até de ambicioso. Mas, reflexionando bem, veio a concluir que Gustavo teve razão e fez o que faria outro em caso semelhante, visto não ser com amor que se manda ao mercado, às lojas de moda, ao joalheiro, ao empresário de teatro e a todos mais que fornecem o que há de útil e recreativo no mundo elegante. Contudo, indignava-se com a lembrança do procedimento de Dona Matilde para com a pobre órfã, desde o berço vítima da ambição e depois da deslealdade, e todavia essa indignação passou para dar lugar ao pensamento senhor de seu espírito, soberano de sua alma. Este pensamento era a funesta, a misteriosa bateleira, a visão do monte, a moça encantada do areré. Cogitando nos meios de escrever sobre a pedra que tinha visto com o nome de trono de Apolo, perdeu ainda muitas horas de sono. Lembrava-se como Senefelder deveu a descoberta da litografia a uma pequena circunstância, e chegado ao fim de uma escala de ideias, recordou-se de que possuía um preparado químico próprio para isso. Então decidiu de, na primeira ocasião, ir ao monte e começar uma correspondência tão singular como a pessoa a quem era dirigida. 8. As filhas de Dona Matilde ou os defeitos de educação. Era domingo, a manhã ia adiantada. Já os habitantes da povoação e dos arrabaldes se reuniam para a missa paroquial, ordinariamente às 10 horas. As mulheres entravam para a igreja e esperavam sentadas no ladrilho a vinda do senhor vigário. Os homens ficavam no adro a conversar em política, em questões de terras e em gado sumido. Tratando deste assunto, alguns se inclinavam para riscar com o dedo na areia do patamar a forma do ferrete do animal. Em casa do doutor Edmundo, a tia Úrsula entrava e saía da cozinha para o postigo, resmungando pela demora do Adriano, que, conversando na venda do Vital, não voltava com o tempero. O sino está tocando, dizia ela, e já é a última chamada. Eu hoje não perco missa nem por São Brás. Parece que o senhor doutor vai sair. Quem sabe se já não quer almoçar. E o desfaçado foi buscar a morte. Edmundo fingiu não ouvir o resmungar da cozinheira e saiu para a rua. As casas estavam com as portas meio cerradas. A rua era quase deserta. Todos tinham corrido ao chamado do último toque de missa. E o bulício que se via antes no aro da igreja tinha sido substituído por um respeitoso silêncio. O doutor Edmundo, passando pelo patamar da igreja, demorou fitando com interesse aqueles homens robustos, de rostos tostados que, ajoelhados sobre seus lenços vermelhos ou brancos, firmavam as mãos calosas em seus grossos bastões. E considerando aquelas cabeças expostas aos raios ardentes do sol, com os pensamentos recolhidos, atentas às orações em uma língua estranha, admirou o poder da religião de todos os povos. Por não ter onde melhor passar as horas, ou levado pelo desejo de ver Virgínia, Edmundo dirigiu-se para a casa de Dona Matilde, que ficava próxima à igreja. Bateu por 2 vezes e não aparecia pessoa alguma. Da terceira, falou uma voz muito fraca. Quem é? Tenha bondade de entrar para a sala. Ele entrou e não pôde deixar de recuar um passo e soltar um leve grito de admiração. Dona Virgínia? Senhor Edmundo, exclamou ela, com os olhos vermelhos pelas lágrimas. Está com febre? Disse Edmundo, ao apertar a lânguida e descarnada mão que ela lhe apresentava. Contudo, sinto frio, respondeu ela, tomando-lhe o chapéu e a bengala e tentando erguer-se da cadeira onde se reclinava. Não se incomode, Dona Virgínia. Vou eu mesmo colocá-los. Dona Matilde não está em casa? Não, senhor, foi à missa, mas já deve ter acabado. Ela não tardará. Sente-se. Sentando-se, o doutor Edmundo guardava silêncio, absorto na contemplação daquele rosto transformado pela moléstia, mas ainda assim interessante e belo. Virgínia envolvia-se em um fichu de lã cor de creme, e tinha os longos e formosos cabelos separados em 2 tranças,
que caíam-lhe sobre as espáduas. Dentre as feições profundamente delineadas na tez branca de cera, sobressaíam os olhos com um brilho impressionável. O doutor Edmundo conhecia toda a história dos amores de Gustavo e de Virgínia. Por isso, não pôde deixar de recordar os anos passados, pensar em seu tempo de acadêmico e, querendo acusar ao amigo, lembrava-se que talvez, com seus protestos levianos e inconsiderados, tivesse também roubado a alegria de alguma pobre moça de coração bem formado. Era tão amiga da música, dona Virgínia. Ainda toca? Perguntou. Ah, senhor Edmundo, disse ela, olhando tristemente para um piano alemão que lhe ficava fronteiro, coberto com uma colcha de damasco verde. Já não me resta nem esta consolação. Vão me faltando de todas as forças. Um ataque de tosse tomou-lhe a voz. Edmundo levantou-se, abriu as janelas que davam para a rua, para que houvesse mais ar, e veio sentar-se ao lado da moça, muito comovido. O que dizem os médicos desse mal? Os médicos nunca tiveram notícia dele. Como? Nunca se receitou? Nunca. A princípio queixava-me, mas a tia Matilde dizia que era nervoso, que eu fosse passear, e não cuidava mais de mim. Vendo o pouco caso que faziam da minha vida, atirei-me aos espetáculos e aos bailes com um verdadeiro delírio. Foi o ano passado, pelo inverno, no aniversário de Luísa Gama, que deitei a primeira golfada de sangue. Cercaram-me de atenções e de cuidados. Rejeitei-os. Era tarde. Estava morta. Mal Virgínia acabou de falar, um sussurro de vozes alegres aproximou-se da porta. Era Dona Matilde que chegava com as filhas. A missa havia terminado, e o povo se espalhava em todas as direções. As irmãs do vigário e a professora acompanhavam Dona Matilde. Esta apenas foi entrando. Atirou com o chapéu de sol a um canto, sacudiu com o leque e o manual para cima de uma mesa e sentou-se ofegante. Que calor, que sol! Depois, reparando em Edmundo, exclamou: "Oh, doutor, foi pontual. Entre, senhor vigário." "Já estou dentro, dona Matilde", respondeu o vigário, procurando uma cadeira de balanço. "Dona Paulina, dona Sofia, dona Raquel, estão em suas casas. Tire os chapéus. Ô, Malvina, ô, Henriqueta, que vocês fazem, meninas? Vieram sentar-se e deixar a Carlotinha de pé junto à janela?" "Ela quis ficar ali mesmo, mamãe", respondeu Henriqueta com ar zombeteiro. "Isto é para ver os moços que vêm da missa." Uns papangus de paletó de brim metido na goma e chapéu atolado até as orelhas. Henriqueta acompanhava as palavras com trejeitos e risos. "Cala a boca, quietinha." "Não repare, senhor vigário. Esta menina zomba de tudo", disse Dona Matilde, com ar de quem manda continuar. "Parece muito com Dona Alice", observou Edmundo. "Em tudo, sem tirar nem pôr", aprovou a condescendente mãe. "Carlotinha", tornou a zombeteira, "que vestido é este? Esta renda creme não diz bem nesta fazenda cor de azeitona. O teu chapéu também já não está na moda. Os que usam são como este meu, como de Malvina." "Sei muito bem o que se usa, Henriqueta", disse Carlotinha, "mas aqui não se pode andar no rigor da moda. Manda-se buscar qualquer coisa à capital, vem sempre fora do gosto." "É certo", acudiu Malvina, "quando nós estávamos no Recife, que encontrávamos em alguma loja de modas e que víamos um chapéu ou uma fazenda do tempo dos Afonsinhos, dizíamos logo: isto guarde para vender aos matutos." Carlotinha estava enfiada, o rubor lhe havia sumido dos lábios às faces. "Não se aflija, Carlotinha", interveio Virgínia, "tudo lhe fica bem. Quem tem esta cabeleira de ouro, estes lábios de coral e olhos de turquesa, não pede favor às modas." A moça abriu um sorriso de anjo e deixou ver no esplendor de sua ideal beleza a candura de sua alma. Edmundo reparou então nela pela primeira vez e reconheceu a verdade do que dissera Virgínia. Carlotinha era bonita e naturalmente elegante, só lhe faltava o desembaraço das moças da cidade. Mas o seu acanhamento era preferível aos modos desabridos e zombeteiros das filhas de Dona Matilde. Henriqueta, contrariada com o elogio que Virgínia teceu a Carlotinha, fez-lhe um momo. E, voltando-se para o doutor Edmundo, começou a falar da insipidez do lugar, e contando muitas anedotas da gente da terra, não deixava de fazer referência ao pai de Carlotinha, que apesar de roceiro e sem instrução, era inteligente e muito sensato. Virgínia, que estava atenta aos disparates da prima e via a filha de Dona Raquel com os olhos súplices para ela, veio outra vez em seu auxílio. "Então, Henriqueta,
Julga você que a boa educação consiste somente em saber fazer um bonito penteado, cobrir as faces de pó de arroz, os lábios de carmim, calçar umas luvas, conhecer os artigos da moda, tocar um pouco de piano e dançar quadrilhas e valsas? Há outros conhecimentos muito mais necessários. Já vem você meter-se onde não foi chamada, diz Henriqueta com enfado. Bem sei a que telhado se dirige suas pedras, mas não espere que vá me reger pelo delírio de sua febre. Virgínia sorriu tristemente e replicou, disfarçando a amargura que lhe invadia o coração. Eu falo no geral, minha prima, não me refiro a ninguém. Quero dizer que a boa educação nem sempre tem a felicidade de sentar-se nas cadeiras estufadas dos ricos salões. Muitas vezes vamos encontrá-la na salinha caiada de branco, costurando ou lendo à luz do candeeiro de querosene. Ficasse sabida depois dessa moléstia, disse Malvina com petulância. És uma doutora. Dona Matilde, que conversava com as outras senhoras e não perdia uma só palavra das filhas, riu-se e perguntou. Que tolices são estas, menina? Com quem dizes estas coisas? Com ninguém, mamãe, volveu ela. Converse para lá com as velhas. Nós não precisamos de sua intervenção, basta da conselheira Mor. O doutor Edmundo, aborrecido com os defeitos de educação das filhas de Dona Matilde e preocupado com a outra ideia, levantou-se, despediu-se e saiu. Doutor, ô doutor, chamou Henriqueta já da janela. Eu lhe espero à tarde para distrairmos um pouco ao piano. Temos aqui uma flauta muito boa, também há uma rabeca. Malvina já vai tocando sofrivelmente. Não posso, dona Henriqueta, tornou ele. Vossa Excelência me desculpe, estou com um passeio campestre projetado. E prefere esse passeio ao meu convite? Não, mas estou comprometido. Com quem? Com esses matutos? Sim, ora essa. Se aqui há gente que mereça atenção. Ah, minha senhora. Por exemplo, dou-lhe o meu vizinho Martins, que é um perfeito cavalheiro. De certo já lhe deve algum favor. Também soube que passeia para o Areré. Não tem medo de ficar encantado? Neste caso, virei para a senhora me desencantar. A garrida moça ficou em dúvida sobre o verdadeiro sentido da última palavra do doutor. Por isso, entrou para continuar a fazer chacotas das duas beatíssimas e ingênuas irmãs do vigário. Já neste tempo, Edmundo estava em casa, e de seu gabinete ouvia a cozinheira ralhar com o Adriano. Nunca mais me acontece outra. Foi por tua causa, brejeiro, que hoje não achei canto na igreja. Quando cheguei já o senhor vigário tinha mudado o missal, e eu, por desconto de meus pecados, fui logo me ajoelhar atrás das cadeiras das duas lambidas de Dona Matilde. Não pude rezar nem uma Ave Maria, umas risadinhas, um cochicho que enjoava a Deus e ao mundo. Mangaram de você, tia Úrsula? Perguntou Adriano. Quem? Aquelas mesmas? Duvido. Você não me conhece, senhor Adriano. Se elas vierem com mangação para minha banda, ouvem. As papas não me queimaram uma língua. Então de quem zombavam elas? Do bom do poço, que lá estava todo embasbacado para a Carlotinha. Quem é esse bom do poço, senhora Úrsula? É o moço mais rico aqui do lugar. O filho do capitão Miguel do Poço. Hoje já passou 2 vezes pela porta da professora. Vinha equipado num cavalo baio, vestido num paletó branco muito engomado, o chapéu derreado para trás, botas de couro de lustro, nem sei que mais. Deus nos acuda. Era rua abaixo, rua acima, e quando riscou aqui no canto, tinha ares de quem quer se mostrar. Tolo, a Carlotinha nem está aí. Parece que ficou lá, pela casa de Dona Matilde. É tarde, tia Úrsula, observou Adriano. Vá tirar o almoço, a mesa está posta. Creio que o senhor doutor vai sair à tarde, então fica-nos tempo para palestrar. 9. É poetisa, exclamou maravilhado. Eram apenas 3 horas da tarde, mas o tempo para o doutor Edmundo corria com uma lentidão insuportável. Consultava de vez em quando o relógio e exclamava impaciente. Está parado, não é possível. Que tem este ponteiro que não anda? Quando o relógio marcou 4 horas, montou a cavalo e saiu. Tendo chegado ao monte muito cedo, subiu alguns degraus toscos de pedra e, na que servia de trono, a sua visão escreveu: porque alagas de pranto este caminho, porque fitas as nuvens sobre o monte? Triste viajora, ave sem ninho, que buscas tu na linha do horizonte? A fumaça de um barco além perdido, saudades da pátria te consome. Segreda a noite em voz sentida, que eterno pesar, que amor, que nome.
Ocultou-se atrás de uma árvore fronteira e esperou. Poucos minutos depois, a fada, a rainha daqueles sítios, apareceu. Vinha, como sempre, acompanhada pelo horrível Mono e o Terra Nova. Trazia um vestido de seda cor de lilás, talhado à última moda. A saia era orlada com fitas da mesma cor de fazenda, em tom mais claro. O corpo era ajustado por umas pregas que abriam no peito em forma de coração, sobre um bofe de rendas da Inglaterra. O chapéu de palha arredondado era orlado na copa por uma grinalda de forget-me-not. Calçava botinas de veludo preto e trazia luvas de pelica. Edmundo estava deslumbrado, mas dizia consigo: para que tanto luxo neste ermo? Que mulher fantasiosa! Ela subia os montes de pedra com ares de princesa. Parecia subir os degraus do paço. Lançou à vista a extensa campina que se desenrolava a seus pés como um verde e imenso tapete, e ficou estática na contemplação dos últimos raios de sol, que ainda banhavam de luz os telhados vermelhos das casas de povoação. Havia naquele olhar uma vaga melancolia, uma tristeza profunda envolvendo-a toda, como em uma densa atmosfera. O doutor Edmundo continha a respiração, e mesmo assim temia que as palpitações de seu peito pudessem despertá-la daquele cismar. Mas ela voltou-se de repente e cravou a vista nos versos que estavam escritos na pedra. Leu e deixou escapar um sorriso amargo e triste, como a desventura. Tirou do bolso uma carteirinha, escreveu a lápis em uma de suas folhas, arrancou-a e a entregou a King, fazendo uma recomendação por meio de mímica. King desapareceu na entrada da gruta. Que vai fazer ele? Pensava Edmundo. Haverá ali outros habitantes? Quem são eles? De que espécie social? Ela será serva ou soberana? De onde vem esse luxo supérfluo que ela ostenta na solidão deste monte? Com certeza pertence a alguma quadrilha de salteadores. Mas por que, com a casualidade, caiu no poder dos bandidos tão interessante criatura? Será nobre filha de alguma família reduzida à desgraça por um caso imprevisto? Se assim é, por que não foge? Está só, longe de seus algozes. Eram milhões de ideias desencontradas que borbulhavam no cérebro de Edmundo. Estava ele nestas cogitações quando King voltou, trazendo o necessário para escrever na pedra. A misteriosa, depois de ter escrito, encaminhou-se para a gruta e desapareceu. O moço aproximou-se do lugar e por baixo das quadras que ele havia escrito leu: eu busco neste espaço dilatado o caminho do céu do outro planeta, para onde meu ser vai transportando quando quebrar da vida esta grilheta. Se eu pudesse sofrer de nostalgia, que pátria, que nação seria minha? Se tudo neste mundo me enfastia, que afeto posso ter que me definha? É poetisa, exclamou maravilhado, e voltou do monte com um desejo veemente de investigar o mistério. Estava preso de uma curiosidade sem limites. 10. 2 anjos. Era uma formosa manhã de maio. Esplêndido, brilhava o sol no azul do céu, entre as franjas mimosas de nuvens alvíssimas, e cintilava como diamantes perdidos nas gotas de orvalho que a neblina havia espalhado na relva florida do campo. A natureza parecia em festa naquele dia. Entrava, pela janela do quarto de Virgínia, o cheiro balsâmico das flores agrestes, assim como o canto alegre dos pássaros, festejando os ninhos nas ramadas das árvores. Ela passara bem a noite e despertou confortada. Uma voz no interior lhe dizia que não estava longe o fim de sua peregrinação sobre a terra. Levantou-se, foi a uma cômoda, abriu as gavetas e delas, tirando um a um todos os vestidos, os foi estendendo sobre o leito. Cada uma daquelas peças de sua vestuária lhe trazia à memória uma recordação íntima, uma cena de sua malfadada existência. Havia sido com aquele vestido azul celeste que no sarau do aniversário de Alice ela ouvira pela primeira vez Gustavo jurar-lhe um amor eterno. Com aquele de caça estampada tinha passado um outro dia no campo, o mais feliz de sua vida. Aquele outro, de seda cor-de-rosa, lembrava-lhe o jantar que assistira no dia da formatura dele. Ainda um lhe recordava o começo de suas desventuras. Este era branco e se lhe afigurou uma mortalha. Mas sobre cada um deles, que lhe recordava uma alegria ou uma tristeza, ela foi derramando lágrimas de eterna despedida. Beijou as fitas, as flores e as joias que foram de sua mão. Depois trancou tudo, dizendo: é para os pobres. O meu mal não é contagioso, porque é da alma. Além disso, só usei estes adornos quando era boa, quando era feliz.
Virgínia havia deixado sobre o toucador um cofrezinho de madrepérola, que com as mãos trêmulas procurou abrir e não pôde. Estava com a mente tão cheia de recordações que, defronte do espelho, não reparou na extraordinária mudança que se havia operado em seu rosto, outrora tão belo. Penteou os longos cabelos em 2 tranças, pôs um cachenês, tomou o cofrezinho e, firmada ao cabo do chapéu de sol, saiu para a sala. "Para onde vai assim?" disse Dona Matilde, vendo-a. "Vou despedir-me de uma amiga", respondeu ela. "Quero que me dê sua licença e também o mulatinho José para ir comigo até a casa de Dona Raquel. De lá irei com a Carlotinha. Até a noite, minha tia." Dona Matilde apressou-se em mandar o José com a sobrinha de seu finado marido e respirou aliviada, pois a presença da moça lhe era inteiramente incômoda por muitos motivos. Depois nem ela nem as filhas podiam suportar a vista de uma dor física ou moral. Estavam sempre onde estava o riso e nunca ao lado do pranto. Se lhe fazia um convite para um baile, um jantar, um casamento ou qualquer festa, dizia logo Dona Matilde às filhas que era indispensável comparecer sob pena de perderem as simpatias das boas e antigas revelações. Mas se lhe mandava dizer uma amiga que acabava de perder o filho, o genro ou o marido, ela, depois de grandes lamentações e fingidos desmaios em presença do portador, mandava dizer que ficava doente do grande pesar e do susto que lhe causara a notícia. Por isso não podia ir fazer-lhe companhia na solidão do alojamento. Também não lhe interessou saber de quem ia Virgínia despedir-se, porque, sabendo que as suas relações eram com gente baixa, no seu modo de falar, não lhes conhecia nem o nome, nem a morada. Entretanto, Virgínia, tendo respirado o ar livre e puro da larga rua da povoação, sentiu-lhe reanimarem as forças e voltar-lhe ao peito a desmaiada sombra de uma fraca alegria. Entrando na casa de Dona Raquel, encontrou ali as irmãs do vigário e Carlotinha, sentadas em roda de uma mesa, onde se via tintas, goma arábica, papel de cores, arame e folhas de lata. Estavam fazendo flores para o altar e o andor de Nossa Senhora, que tinha de sair em procissão no último dia de maio. A professora, nas festividades religiosas do lugar, era tão necessária como o vigário. Era ela quem ensaiava os cânticos, preparava as meninas para a comunhão, oferta das flores, coroação de Nossa Senhora no último de maio, e ainda vestia os anjos para a procissão. Por isso, na véspera dessas grandes solenidades, viam-na sempre cansada, agitada, entrando e saindo da igreja, às vezes mandando pregar um arco de flores, mudando a toalha do altar por intermédio do sacristão, recebendo dele os castiçais para mandar limpar ou procurando colocar o tapete, que é 1 ou 2 vezes por ano, desenrolado, para servir na festa do padroeiro e na de maio. "Venho pedir-lhe um favor, Dona Raquel", disse Virgínia entrando. "Consinta a Carlotinha ir comigo para passarmos o dia em casa de uma amiga." "Com muito gosto, mas estamos tão atarefadas com os preparos da festa do mês mariano. Amanhã é o último dia e, como sabe, ela me ajuda muito." "Sim, mas não sirva isto de obstáculo", tornou Virgínia. "Podemos levar o trabalho e, com mais vantagem, será feito por 2 que por 1. "E você pode trabalhar, menina?" perguntou a professora com ar de dúvida. "Eu certamente não, mas a amiga para cuja casa vamos, ela é tão hábil quanto serviçal." "Pois bem, ela irá. Carlotinha, arruma nas cestas rosas que estão talhadas e leva. É só para hastear." Carlotinha, sempre dócil, arrumou o que era preciso para o trabalho das flores na cestinha e, tendo-a enfiada no braço, saiu para a rua com Virgínia. Ao dobrarem o canto, viram o doutor Edmundo na sala lendo um jornal. Este, vendo-as passar, aproximou-se da janela e cumprimentou. "Oh, dona Virgínia, muito me alegro. Vai passear? É sinal de melhora." "Realmente", disse ela, voltando, "parece que a minha enfermidade é condescendente. Quis fazer minha última vontade. Se morresses, sem despedir-me de Diana, sem vê-la, morreria desconsolada." "Bom dia, vizinha", disse ele, dirigindo-se a Carlotinha, que se conservava meio escondida atrás de Virgínia. "Desde ontem que não a vejo." "Estava ocupada", respondeu a menina, muito corada, baixando os olhos. "Mas quem é esta Diana?" tornou ele. "É a filha do caçador de onças", respondeu Virgínia. "Mora ali naquela cabana à entrada da mata, na ribanceira do Jaguaribe." "Nunca ouvi falar nessa deusa", tornou ele, "e já estou aqui há mais de um mês, nem tampouco no caçador de onças." "Ninguém se ocupa em falar nesse urso", disse Virgínia, "pois ele só trata com os animais bravios da serra. Diana é um verdadeiro enigma, assim como sua mãe, e uma rapariga muda que as serve." "Como a senhora comunica com ela?"
por um favor especial, uma particular simpatia, mas ela proibiu que falassem seu nome a quem quer que fosse. Portanto, já cometi uma imprudência. Queira guardar segredo. Nem sabe o interesse que tenho de conhecer esta singular família, volveu Edmundo, mas esteja descansada que serei discreto. Obrigada. Recebeu o convite de minha tia para o sarau do aniversário de Henriqueta? E de Dona Alice, acrescentou ele. Tive convite de ambas. Para quando é? Estou esquecido. Para o dia 30, penúltimo de maio. Estou embaraçado na escolha dos presentes. Pode indicar-me o que mais agradará a estas senhoras? Poderia dizer-lhe, mas é uma inconveniência. Vamos, Carlotinha. As duas moças seguiram pela encosta do Jaguaribe. E Edmundo, apesar de acompanhar com a vista aqueles dois anjos de resignação e de candura, pensava no mistério da Gruta do Areré e procurava combiná-lo com o da cabana do caçador de onças. Ele queria agarrar novos fios para desembaraçar o labirinto em que tinha a mente desde a sua chegada àqueles sítios. Lembrava-se de que, na tarde em que escrevera os versos na pedra do Monte Solitário, vira a misteriosa, a quem o povo chamava Funesta, com os olhos fitos na cabana da entrada da mata, naquela mesma que Virgínia lhe dissera ser a do caçador de onças. Ele desesperava-se por não poder avançar mais depressa no conhecimento da verdade, e por coisa alguma deste mundo abandonaria aquele lance dramático que o acaso lhe havia posto ao alcance. Julgou então de absoluta necessidade vigiar a cabana suspeita e determinou dirigir para ali alguns passeios. 11. Uma deusa. Carlotinha, enquanto se distanciava, voltou mais de uma vez a cabeça para a janela do Dr. Edmundo, e vendo ainda na mesma posição, olhando para elas, sentia-se feliz. Virgínia parecia ter voltado aos bons dias de ventura e de saúde. Invejava a amiga que, animada e vigorosa, corria alegre como uma criança na relva entre as árvores, a colher flores e frutas silvestres. A filha de Dona Raquel estava encantadora na liberdade de seus movimentos e na singeleza de seu trajo, com seu vestido de caça de florezinhas azuis e suas longas tranças louras. Parecia filha do sol. Com uma voz cheia de alvoroço infantil, disse: Vê, Virgínia, vê! Ali vem descendo a ribanceira, a viadinha de Diana. Já nos viu. Vem ao nosso encontro. Toma, toma, Minuzinha. Espera, beija-flor. Dá meu braço para subir a ladeira. Estou cansada, disse Virgínia. Carlotinha fez movimento para oferecer-lhe o braço, mas Diana adiantou-se e, tomando pela mão a sobrinha de Dona Matilde, entrou com ela na cabana e fê-la sentar em um banco. Vim despedir-me de ti, disse Virgínia com voz ofegante. Diana voltou os olhos lacrimosos para Carlotinha e perguntou: Que trazes na cesta? São flores para acabar. Mamãe não queria que eu viesse por causa deste trabalho, por isso fui obrigada a trazê-lo. Mãos à obra, disse a filha do caçador de onças, colocando no meio da sala uma mesinha sem verniz, mas bem trabalhada. Virgínia lançava a vista ao redor de si, reparando no asseio daquela morada. A cabana do caçador de onças era coberta de palhas de carnaúba. Tinha as paredes de varas tapadas com barro, e só se avantajava das outras daquele sítio por sua dimensão e altura. O compartimento da frente e todos os outros que se lhe seguiam eram ladrilhados com ossos da pá dos animais selvagens que o caçador matava. As paredes pelo interior eram forradas de couro de onça e maracajá. Do teto pendia um lampião rodeado de pingentes formados por chifres de veados presos em delgadas correias. A um canto estava uma carabina, um forcado e uma azagaia. O caçador de onças entrou na cabana e cumprimentou as moças secamente, tirando-lhe o barrete de pele de gato bravo e fugindo para o interior de sua morada. Era um homem de grande estatura e grandes barbas brancas. Tinha feições finas e a tez alva e corada, como a dos alemães. Embora vestido de peles, o seu corpo vigoroso e direito tinha um certo ar aristocrata e orgulhoso. Enquanto Diana e Carlotinha trabalhavam, Virgínia as observava, tossindo de vez em quando. Elas terminaram as rosas, juntaram-nas em ramalhetes e começaram a conversar. Não sei o que traz Virgínia naquele cofrezinho, disse Carlotinha. Em caminho pedi-lhe para trazer, e mais de uma vez ela me o negou. O que é, Virgínia? Perguntou Diana. É o legado que te prometi. Depois de eu ter deixado em tuas mãos, morro descansada. Queima ou faz dele o que quiseres. Diana tomou a caixa, abriu e disse: Aqui estão encerrados os apontamentos para o romance de tua vida. Ele breve estará pronto, eu te prometo.
Espalhava sobre a mesa alguns maços de cartas e tiras de papel escritas. Entre estas, achou um retrato. Pegou na fotografia e, depois de contemplá-la, disse: quem poderia adivinhar que, sob estas feições simpáticas, tão calmas e doces, se pudesse ocultar a mais negra deslealdade, a mais feia ambição? Ah, quem dera que naquele tempo eu te conhecesse. Quem dera que alguém te houvesse dado um bonito dote. O amor se compra a peso de ouro, como qualquer mercadoria. Cala-te, Diana, cala-te, tem piedade de mim. Afasta estas coisas de minha vista, disse Virgínia magoada. Sabes que impressão me causam? Aquela que sentiria contemplando o sangue de meu pai e de minha mãe no lugar do desastre de que foram vítimas. Diana abriu uma gaveta e nela fez desaparecer as cartas e o retrato. Vamos conversar em coisas alegres, disse ela. Não vale a pena falar do passado. É o futuro o caminho que temos a seguir. Carlotinha, estás preparada para o sarau de Dona Matilde? Se não vale a pena falar do passado, disse Carlotinha com tristeza, também não vale a pena preparar-me para tal baile. Por mais que me empenhe em primar pela elegância e o bom gosto, sempre os meus vestidos ficam feios. E Henriqueta e Malvina tenho que notar-lhes os maiores defeitos. Carlotinha se mostrava ainda mais ressentida, porque elas a criticavam em presença do Dr. Edmundo. Cuidado, cuidado, disse Virgínia, olhando para ela. Parece que estás muito inclinada a esse doutor. Estou certa de que é esta a causa de Henriqueta chasquear de ti. Olha, não se brinca com aquelas sereias. Eu? Exclamou Carlotinha. Baixou os olhos, muito corada. Tu mesma, criança, tornou Virgínia, acariciando-lhe a face. Era meu desejo que não amasses nunca, mas como já amas, ouve o conselho de uma amiga à borda da sepultura. Não consideres muito este cruel sentimento. Zomba dele logo que começar a zombar de ti. E Diana, o que me diz a este respeito? Perguntou ela, entre meiga e risonha. Que te pode dizer sobre isto, a triste filha de um caçador? Respondeu ela. Vejo somente o céu estrelado. Escuto o sol murmurar das águas e o ciciar das folhas. Minha alma é uma harpa eólica, onde vibram todas as harmonias da natureza, mas que se perdem, como elas, nas solidões do espaço. Assim o teu coração é um álbum em branco, disse Virgínia. Falaste em álbum, lembrei-me. Já escreveste no meu, Diana? Perguntou Carlotinha. Ainda não, mas vou responder nele o que me perguntaste com relação ao amor. Muito bem, disse a menina alegre. Muito bem. Sim, mas não te admires do que eu disser, porque é a verdade. Sinto muito mostrar-te a nuvem negra que quase sempre tolda o céu de rosa da mais feliz juventude. E tu não és feliz? Perguntou Carlotinha ingenuamente. A felicidade, minha amiga, não existe em parte alguma da terra. Não é absoluta nem relativa. É simplesmente uma ligeira consequência da infância e da adolescência. Assim como o delírio é proveniente da febre. Na mocidade, ela começa a evaporar-se como essas brilhantes gotas de orvalho, que pela manhã tremulam nos cálices das flores e à tarde desaparecem, sugadas pelos raios ardentes do sol. Na idade da razão, já ela não vive. Fugiu com os sonhos e ilusões dos primeiros anos. Havia na voz de Diana um acento tão profundo de convicção e de tristeza, que pasmou as duas moças, desacostumadas a vê-la naquela fase. Se esta fosse a linguagem de um velho desenganado pelos anos, replicou Virgínia, não me surpreenderia. Mas tu, Diana, ainda na primavera da vida? 29 longos anos já passaram por minha fronte cismadora. E assim como as tempestades marcam com os ossos a passagem do viajante no deserto, eles me deixaram na mente os esqueletos de meus sonhos. Desfolharam minhas crenças, minhas esperanças, assim como fizeram murchar os encantos que enfloravam a minha poética e desditosa mocidade. Ficaste triste, Diana, disse Carlotinha. Afasta essas sombras. Neste ponto da conversação foram interrompidas pela voz de Roberta, mãe de Diana, que as convidava para jantar. Elas passaram ao outro compartimento. Ali estava posta a mesa, cuja toalha era a pele macia de um animal desconhecido das visitantes. Nos pratos de madeira artisticamente trabalhados fumegavam diversas caças. Alguns ramos de flores silvestres colocados em garrafas brancas cheias de água anilada ou rebicada davam àquele singular banquete um ar festivo. Nele nada faltava do que se pudesse considerar necessário. Sob a aparência de rusticidade e pobreza, aquela cabana possuía o conforto e o bem-estar dos palácios.
Enquanto Virgínia, mais acostumada ao fino trato da sociedade, reparava nas maneiras polidas do caçador de onças e de sua mulher, Carlotinha observava a dessemelhança que havia entre eles e a filha. Diana não tinha só traço dos pais, nem se podia imaginar que houvesse parentesco entre eles. Ao pôr do sol, as moças voltaram pelo mesmo caminho. Virgínia perguntou repentinamente à amiga: "O que pensas a respeito de Diana e seus pais?" "Nada", respondeu Carlotinha. "Apenas notei que são muito diferentes e que eles a tratam com um respeito mais próprio de inferiores para com o superior do que de amor de pais para filha. Eu notei mais que isto. Acho um grande contraste com a elevação de espírito de Diana, com a sua educação e a de seus pais, a posição que eles representam. Mas qualquer que seja o segredo que os obriga a disfarçarem-se, eu de boa vontade o respeito." "Eu também", disse Carlotinha, "apesar de que não simpatizo muito com o velho. Tem um olhar velhaco de jogador", volveu Virgínia, "mas a mulher tem ares de santa, parece a encarnação da paciência. E Diana? Esta é uma criatura sublime, uma fada, uma deusa." Continua.